tristeza, de vitórias, de derrotas, mas aqui chegamos pela fé. O tema dessa manhã, eu tinha estudado um tema aqui, mas resolvi mudar hoje, quando eu cheguei pela manhã. Vou falar sobre caminhando. O que é caminhar? Por que nós devemos continuar nossa caminhada? Nós estamos vivendo um contexto onde cada vez mais as coisas estão mais ficando complexas, porque você não entende o porquê das vezes da vida. E quando se fala de caminhar, você tem que pensar o seguinte: mas em que eu preciso caminhar? Porque quando se fala de caminho, você pode pensar assim: bom, eu vou pegar uma trilha, para aqueles que gostam de os trilheiros, eles gostam de fazer trilha com bicicleta ou caminhada dentro de uma mata fechada, ou talvez você está à beira da praia, você está caminhando ali, pensando na vida, pensando no cotidiano, pensando no que será o amanhã. Talvez você trabalhe na empresa e o caminhar no ambiente de trabalho, das pessoas, da chefia, daquele que coordena as coisas, possa ser um pouco legal ou um pouco ilegal. Ou seja, pode ser bom, pode ser ruim, mas devemos caminhar. Quando se fala de caminhar, você tem exemplos na Bíblia de pessoas que tentou caminhar sobre as águas. Um dos exemplos mais clássicos é Pedro andando sobre as águas. E possivelmente a Bíblia fala que quando Cristo voltar, nós vamos acordar no pó da terra, mas Jesus não vai pisar nessa terra, vai ficar no ar. E então os anjos de Deus, ao comando de Jesus, levaram nós para o céu. Caminhar é a continuidade da vida cristã que devemos fazer. Talvez você olhe para você ou para a sua vida, não seja muito fácil, mas devemos prosseguir a caminhada. Além de caminhar, a gente vai deixando semente pelo caminho fora. Se você pegar Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver as parábolas falando sobre a parábola da semente, onde existe 4 tipos de solos. Aquele primeiro solo, onde recebe a palavra e quando vem as adversidades da vida, a pessoa espana, ela deixa de lado. O segundo solo, quando a pessoa recebe a palavra, vem os pássaros, come, mas não encontra profundidade. O terceiro solo, quando vem as adversidades, recebe a palavra, mas não se firma na palavra. E o quarto solo é aquele que recebe a semente, ele produz frutos de 30, 100 ou 100 frutos para a glória de Deus. Ou seja, ele continua caminhando na terra. Quantas pessoas que já foram desse banco, dessa igreja, dessa comunidade, e agora não estão mais no nosso meio? Hoje pela manhã recebemos uma notícia de uma irmã da nossa igreja de Americanópolis, que estava internada devido a ter feito um ponto-estamento do coração, precisando de doação de sangue e de óbito. Irmã Juvina, ela foi batizada em 2021 pelo pastor Hércules. Agora a caminhada dela estacionou, parou. Agora fica os parentes. E o que dizer de nós que estamos aqui nessa manhã? Como anda a nossa caminhada da fé para com Deus? Porque a gente quer ver Jesus voltar, mas será que nós de fato estamos caminhando com Deus? Existem 2 caminhos. Se você abrir a Bíblia em Mateus capítulo 7, versos 4 até o 27 aproximadamente, você vai ter ali 2 vertentes de caminhos. A primeira casa é construída sobre areia, quando vem a onda do mar, ela derruba e vai-se embora aquela caminhada naquela casa. A segunda vertente é a caminhada que você constrói a casa sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Automaticamente, nesse mundo competitivo, nesse mundo corrido, nesse mundo frenético para a subsistência da vida, aí alguns se perguntam: como eu caminhar com Deus? Durante a semana você trabalha demais, você se esforça tanto, e quando chega no sábado não tem força para vir na casa de Deus. Sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes a preocupação nossa para o ganha-pão de cada dia é corrida. Às vezes até a própria chefia não ajuda, não colabora. Muito excesso de trabalho e o cansaço vem estendo para o corpo da pessoa. E eu pergunto para você: muito trabalho, muito conhecimento é enfado, como diz o próprio Salomão, está lá em Eclesiastes capítulo 1, verso 14 a 16.
Hoje a gente vê no mundo tecnológico muito conhecimento, muita coisa, mas pouco de Deus. A gente quer ir para o céu, a gente quer ver a volta de Jesus, mas nós não contribuímos para o avanço da pregação da palavra de Deus. O mundo secular hoje vem com muitas ideologias implantadas nas escolas, nas casas, nas igrejas, nos lares do mundo, onde as pessoas bebem dessa fonte e esquecem do Deus Todo-Poderoso. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14. Vamos fazer leitura de alguns versos aí, por gentileza. Mateus capítulo 14. Se você não tem Bíblia, a igreja tem Bíblia, pode emprestar, tá? Se você tem, abre o seu celular, por gentileza. Mateus capítulo 14, verso 22 em diante. O fato interessante, igreja, é que nós precisamos aprender a continuar a nossa caminhada com Deus. Pergunto para vocês esta manhã: está fácil a caminhada da vida no dia a dia? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Mas devemos desistir dessa caminhada? Não. Também não. Devemos desistir de falar do Evangelho de Cristo Jesus? Porque, como o apóstolo Paulo ele diz em 1 Timóteo 15, a razão do Evangelho é porque eu sou o principal o quê? Pecador. Eu e você somos pecadores, carentes de Jesus. Com a música cantada pela vez, Deus diz claramente que Ele quer nos oferecer o perdão, quer nos oferecer a salvação, a vida eterna. A lição desse trimestre está abordando isso de uma forma geral. O Evangelho é para todos. O Evangelho não faz distinção, mas é a pessoa que faz a distinção de não querer aceitar a Jesus, de não caminhar com Jesus, de não viver com Jesus. Essa é a grande diferença. Uma coisa é eu querer viver na secularidade, no secularismo. Outra coisa é eu querer viver ao lado de Jesus. Pergunto para a igreja: o que tem levado você a caminhar? A caminhar para um caminho estreito, como diz Mateus, um caminho que leva para o céu, porque são duas portas, porque a porta estreita é o caminho que conduz para o céu, é Jesus. A porta larga é o que o inimigo oferece, que é o diabo oferece com as coisas seculares para levar as pessoas para a destruição. E hoje a gente vê as pessoas escolhendo o caminho largo. Quando você fala assim, vamos para a igreja, vamos estudar a Bíblia, as pessoas dizem o quê? Às vezes sim, às vezes não. Um senhor que estava fazendo o estudo bíblico com ele recentemente, ele usa catete, ele faz emojiário a cada dia da semana, e diz assim: olha, quando eu comecei a série de estudo com ele, a sua filha de uma outra denominação, ela disse para mim bem claramente assim: eu não preciso da igreja, porque eu já tenho uma religião. O meu pai está aí, ele precisa de uma igreja. Eu disse assim, pensei comigo: será que ela também não está equivocada? Será que a religião salva? Será que ser cristão salva? Ou eu seguir os passos de Jesus? O que vocês acham? Religiosidade salva alguém? Não. O que salva é Jesus. E aí eu pensei comigo assim: essa jovem, ela vai fazer com que o pai desanime desse estudo. Foi dito e feito. Porque o pai disse: olha, eu estou indo na igreja da minha filha, estou contente, estou feliz. Mentira, o pai dela nunca tinha ido na igreja nenhuma. Fazia tempo que eu ia para a igreja. Através de uma irmã da nossa igreja, começamos o contato com o estudo da palavra de Deus. Ou seja, ampliando as verdades para ele, para a família. E aquela jovem foi um pouco orgulhosa de não aceitar as verdades presentes da palavra de Jesus. Digo para você que talvez você deve conhecer pessoas assim, ou talvez você se encontra nessa situação dizendo o seguinte: eu sou adventista do sétimo dia, guardo o sábado, procuro cuidar da parte da alimentação. Digo para você que ninguém será salvo pela soja, ou seja, porque é vegetariano. Somos salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Diz para ele: filho, eu e você somos pecadores. Eu não estou num ambiente diferente. Não é porque eu sou adventista que eu estou salvo, e porque você está na igreja que você está pedindo, não. Todos nós somos pessoas que estamos caminhando, andando
querendo ser salvo pela fé em Cristo Jesus. Amém. E aquela jovem foi falada. O pai dela desistiu do estudo. Porque irmão, lá no meio do missionário fez, o que eu fiz também, fizemos a nossa parte. Agora é Deus e ele e a família. Não podemos desistir. Mas no mundo que vivemos hoje, há pessoas que, infelizmente, elas declinam para a tradição, para a filosofia humanas, menos para a palavra de Deus. Vivemos um mundo tão secularizado, tão capitalista, um mundo tão corrido, que as pessoas param para não ver, estudar, decidir ao lado da verdade da palavra de Deus. Preferem fábulas, preferem tradições humanas do que seguir o que Deus pede dentro da sua palavra. Digo para você que frequentar culto de sábado, quarto, domingo não é sinônimo de salvação. Sinônimo de salvação é a comunhão plena com Deus. 1 Cristo na página 103. Então precisamos ter uma comunhão plena com Deus. Precisamos viver o Evangelho de Cristo e precisamos ter o senso da missão. Veja comigo aqui, Mateus capítulo 14, verso 22 em diante. Todos acharam? Com a palavra de Deus aberta, feche os seus olhos e vamos conversar com Deus. Nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós iremos fazer a leitura desses versos neste momento. Suplicamos que Teu Espírito Santo nos ajude a verdadeiramente a praticar e viver a Tua palavra. Perdoe cada um de nós, fortaleça a nossa fé, nos concede o Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Amém. Acompanhe, por favor, Mateus capítulo 14, verso 22 até o verso 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Verso 23. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Verso 24. Entretanto, o barco já estava longe, muito distante da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Verso 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, com medo, e exclamaram: é um fantasma! E tomando de medo, gritaram: vamos correr daqui. Verso 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. Os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Que história interessante, que história magnífica. Veja agora Jesus falando assim: vamos recolher para um local diferente, porque aqui tem muita gente que está querendo se aproximar, e eu quero ficar um pouco sossegado fora de vocês, fora do povo, somente você e eu, discípulos. Então subiram o barco, foram caminhando, só que em determinado momento as águas estavam agitando ali. A gente sabe que essa agitação do vento sobre o mar, da água sendo agitada, não era o vento em si, mas eram os próprios demônios tentando matar o Filho de Deus, os próprios discípulos. Mas para a gente diz o que? Acalmou o mar. Então eles atravessaram para o outro lado. Lá estava Jesus só, apenas ele e o Pai. Nota que nessa primeira parte do sermão aqui já fala o quê? Da comunhão plena com Deus. Se você não tiver a comunhão com Deus, vai resolver a gente só de ninguém que sabe? O que vocês acham? Sim ou não? Não resolve. É necessário ter a comunhão com Deus diária. Como começa a comunhão? A oração e o estudo da Bíblia. E aí vem a outra parte, como Jesus explicou a lição de hoje bem claramente. A lição da escola sabatina é o carro-chefe para onde estudar a Bíblia Sagrada. Então precisamos estudar a comunhão com Deus. Logo depois de tudo isso da comunhão com Deus, eu fico só para mim, o que é que eu faço?
Eu vou comunicar a outros do amor de Deus. Ter o senso da missão. Então é necessário, além de eu e de você ter a comunhão, a gente então agora levar o amor de Deus para as pessoas. O que a Bíblia diz em Mateus 24:12? Que multiplicar o pecado, o amor vai o quê? Vai aumentar? Vai o quê? Vai esfriar. E o que está aumentando? O pecado, a iniquidade. Nunca se viu em apenas 7 meses do ano de 2023 tanta coisa de violência acontecendo. E nem as autoridades conseguem entender entre si próprios. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas tem lugares que está menos, tem lugares que está mais. Agora imagine tudo isso acontecendo. O amor se esfriando, o pecado aumentando, e o povo falando o seguinte: olha, se você não fizer outra coisa, eu vou te matar. E mata mesmo. O povo está impaciente com as coisas. E aí, como é que está a fé? Aqui falou aqui, em determinado momento, quando Jesus ali estava no verso 25, né, ele andava sobre a onda do mar, os discípulos ficaram o quê? Ficaram com medo. Pergunto para você aqui: você já teve medo de você estar andando na porta de um cemitério à noite? Quem já teve medo? Você andar pela porta do cemitério? Nossa, o cemitério ali você está passando e você tem medo. Alguém tem medo? Já imaginou se você estiver num velório e de repente a pessoa acordar? Como que seria a sua reação? Mesmo nós, conhecedores da palavra de Deus, teríamos medo? Uma vez eu estava realizando uma cerimônia fúnebre e disse assim: ó, o fulano aqui está dormindo, se ele levantar daqui agora, todo mundo sai correndo. Alguns que estavam perto já começaram a dar um pé um pouco para trás. Eu falei assim: ele está dormindo, ele não vai se levantar aqui agora. Esse levante também, Deus pode dar vida para essa pessoa se Deus querer. Como eu já vi homens indo a velório e falando: morto, levanta daí, e passando vergonha. Não é assim que Deus faz. Deus há de ressuscitar a pessoa quando Ele voltar, mas não é agora. Agora imagine o discípulo agora: olha o fantasma. Quem já viu aquele desenho, camarada Gasparzinho? Desenho antigo. Os mais jovens vai lembrar desse desenho. Eu assisti muitos desenhos, achava aquilo engraçado, interessante. Mas com o passar desse momento, são mensagens subliminares trazendo para a gente que naquela época era criança, agora somos pessoas mais maduras, experientes. E hoje, a moda hoje é o quê? Qual foi o filme lançado agora que o povo está bebendo dessa fonte aí? A fonte falsa, tá? Um filme que leva, no final das contas, mãe solteira, leva uma vida de responsabilidade, leva apontando o feminismo, que não é bom para a sociedade, e o machismo também. Nunca foi o plano de Deus nesse ponto, mas tem pessoas cristãs e não cristãs que apoiam isso. Isso nunca foi bíblico. Se você saber da história da origem, onde surgiu lá em 1950, o contexto histórico, para quem foi surgir a história da mulher barra, depois foi passando para depois após a Segunda Guerra, depois pós-guerra. Se você buscar o contexto histórico, a pessoa nem perderia tempo de ir ao cinema para ver esse tipo de coisa. Mas infelizmente o mundo bebe de coisas seculares. Até cristão e não cristão bebe dessa fonte. Pergunto: por que não beber da fonte de Deus, da comunhão com Deus? Porque isso é um fantasma. O inimigo vai usando coisas e pessoas para atrair e tirar a atenção do povo dele. Não sou aqui cristiano que assistiu ou deixou de assistir, mas não é bom para a vida espiritual. Uma vez eu estava na casa lotérica e uma mãe, um menino homem com uma boneca Barbie na mão. Eu pensei assim: que futuro será essa criança? Brinquedo de menino, é carrinho, uma boneca. E assim segue esse mundo. Um bom entendedor, estou dizendo, você entende o que eu estou dizendo? É o fantasma que o inimigo tem usado para ludibriar as pessoas. E aqui notem também que no verso 28 e 27, logo Jesus, então, depois de ter acalmado eles, falou o seguinte: olha, sou eu, não fique com medo. E no versículo 28, Pedro falou: Senhor, deixe eu ir até o encontro com o Senhor. E
E assim Pedro começou a andar sobre as águas. Mas por que Pedro afundou a igreja? Porque o orgulho de Pedro deixou ele, em vez dele olhar para o mestre, ele começou a olhar para as coisas seculares da vida. Talvez nessa manhã hoje Deus fala para pais, fala para filhos, para cada individual, de coisas que eu e você temos que pedir a Deus, que transforme, que retire de nós, para a gente não ficar olhando para as coisas seculares desse mundo. Não estou dizendo que agora é pecado trabalhar, estudar, fazer faculdade, não é isso. Tudo isso é importante, mas a grande questão é as pequenas coisas é que pode tirar nós do reino dos céus. E você sabe, eu sei aonde é que estamos precisando melhorar no aspecto espiritual, emocional e físico, para a gente ter uma vida plena com Deus. A caminhada com Deus, igreja, ela nunca foi fácil, mas também não é difícil, é possível. É nós é que dificultamos a caminhada com Deus, é nós é que decidimos se a gente quer ou não ficar ao lado de Deus. Se você pegar a história no livro do grande conflito dos irmãos Valdense, você lembra muito bem que eles iam para a grande cidade, sair das montanhas, iam para a grande cidade, para vender o que eles tinham de vender, e lá deixava parte do Novo ou do Antigo Testamento na mão das pessoas. E mesmo assim, Roma conseguiu detectar o seu local onde eles moravam, foi até as montanhas, e os caçaram como se fossem animais, e mataram um por um, não sobraram nem raiz de ramo, era aquele povo. Porém, hoje existe nos Estados Unidos ainda um pequeno grupo remanescente de pessoas chamados valdenses. Mas o certo é que, brevemente, a liberdade que temos é irá acabar. E aqueles que ficarem do lado de Deus vai ser perseguido, morto, mas será salvo. Deus irá poupar a vida de alguns. Outros estarão perante autoridades para testemunhar o nome de Deus. Outros Deus vai poupar a vida, e outros vão, infelizmente, render-se ao lado contrário, para se perder e não ser salvo. De que lado nós queremos estar? Agora imagina Pedro andando sobre as águas. Enquanto ele olhava para o mestre, ele estava tranquilo, mas desviou o olhar, começou a afundar. Ele disse: Senhor, salva-me! E Jesus falou: homem de pequena fé, por que você não continuou andando comigo? Infelizmente eu conheço muitas pessoas que foram do nosso retiro, ou seja, pessoas que foram do nosso convívio, do nosso meio, hoje não está mais na casa de Deus. Alguns até morreram, infelizmente não salvos, porque rejeitaram o chamado de Cristo Jesus. Eu não sei a dificuldade que você tem passado na sua casa, você não sabe da minha, mas o certo é que Deus está com a gente. Em meia caminhada que a gente sobe degrau, desce degrau, escorrega, cai, Deus nos levanta para: filho, eu estou com você. Amém. Sai a comunhão com Deus, depois ter o senso da missão. E agora entra uma parte importante nesse sermão: relacionamento entre irmãos e irmãs. Esse relacionamento é amizade. A gente sabe que há pessoas no nosso meio muito angustiadas, deprimidas, preocupadas com as coisas do dia a dia. Ontem uma irmã mandou mensagem para mim: irmão, ore por mim, porque meu ex-marido não vai deixar a criança ir para a igreja. Eu disse assim: olha, ele vai para a igreja, ele vai ficar com vocês, ou seja, briga na justiça, é um tempo separado. Uma outra pessoa: irmão, ore por mim, porque meu filho está difícil, e assim segue essa vida. O outro: irmão, ore por mim, para que eu possa reestruturar minha casa. Sabe, são diversas adversidades, problemas que cada um passa: ordem de finanças, saúde e relacionamento, enfim, cada um com a sua dificuldade. Então nós, como irmãos, devemos orar um pelo outro. Agora aqui Jesus falou: Pedro, por que você tem pouca fé? Porque é muito fácil quando a gente está tudo bem dizer eu sou cristão, mas e quando as coisas não vão bem? Quando falta emprego, quando você olha para o bolso assim, estou sem dinheiro, quando falta saúde, quando falta alimento, quando você é uma pessoa inteira, você perde uma parte do seu corpo, aqui você
até você recuperar, você leva uns dias. Aí você, de repente, tem que ficar usando óculos, alguns usam também. A idade vai chegando para a gente, né? Começa a aparecer dores dali, dores daqui. Uma série de coisas vai acontecendo. Jesus fala: filho, tenha fé, tenha confiança em Deus. Salmo 62, verso 8 fala que nós devemos orar, confiar, descansar em Deus. É uma oração. Salmo 62, 8. Você pode ler o capítulo inteiro, mas o verso 8 fala sobre oração, fala sobre entrega, descanso a Deus. E agora, depois que Jesus ali salvou Pedro, né? Um relato aqui, logo para a gente concluir. Pedro então começou ali, entendeu, né? Depois de pedir a salvação, recebeu a mão. Jesus falou: homem de pequena fé. Depois subiu ele, Jesus acalmou tudo. E agora então todos começaram a adorar, dizendo: esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Amém. Pergunta para a igreja: você conhece alguém que teve o mesmo histórico de Pedro? Que caminhou com Deus, mas por um pequeno problema resolveu se afastar de Deus? Conhece pessoas assim? Quem conhece? Quantas pessoas? Essa igreja de Inglaterra, quando era no começo aqui, em 2005, 2006, ela foi projetada, ela foi inaugurada, né? O pastor Leão e a licença dela, ela voltou essa igreja, ela lá embaixo. Tinha muita gente, mas muitos vieram, foram embora, mudaram, morreram, saíram. Mas nessa época a igreja tinha um grupo de jovens muito forte aqui, em 2006. A igreja do Jardim também tinha também. As igrejas da região tinham um grupo de jovens excelente. Mas aí foi se fragmentando, foi mudando, foi saindo, foi casando, foi para outros lugares, foi embora para suas terras natais. Mas aqui está um grupo seleto de pessoas que está crescendo, ou seja, de jovens aventureiros, os desbravadores, que estão se desenvolvendo na caminhada com Deus até a volta de Jesus. Amém. Agora, aqui tem muitos irmãos também, já de tempo, de pouco tempo, de mais tempo, que continuam a caminhada com Deus. Aquele grupo antigo de 2006, quem é o mais antigo aqui? De 2006 para cá? Os irmãos aqui que estavam naquela época lá. Tem alguém aqui? De 2006? 2004? Algum irmão para cá? Ou a boa parte dos irmãos são de 2010 para cá? Quem é de 2010 para cá? Levanta a mão. Tem o Luiz, alguns. De 2010 para baixo, tem alguém aqui que foi daquele período lá? A não ser a irmã Ivete, né? A irmã ali, alguns outros. Mas certo que a igreja ela foi renovando pessoas, mas continua a caminhada com Deus. O Evangelho não pode parar. Nós não devemos parar a nossa caminhada. Aqui, homem de pequena fé, depois que Cristo acalmou tudo, continuou a caminhada com Deus. Nossa amiga vai cantar uma música ali, que ela fala justamente caminhando. Eu digo para o Gustavo, pode falar essa música aí, Gustavo? Vamos lá, por favor. E na sequência, eu gostaria que você pensasse nessa letra. Essa letra dessa música, Caminhando, ela fala justamente isso que eu e vocês precisamos fazer. Precisamos de caminhar com Deus, precisamos continuar a nossa vida com Deus. Custe o que custar, mas eu e você devemos continuar. Amém. Com Deus. Amém. Amém. Gustavo, vamos lá na tela, por favor. A música Caminhando. E você meditasse na letra que vai ser projetada ali, você pode cantar, ora a Deus, e após essa música nós vamos orar ao Senhor. Ele nos ajude nessa caminhada. Porque se Cristo andou sobre as águas, se Jesus passou por tudo que tinha de passar, agora Ele está no santuário do céu, como nosso advogado, como nosso intercessor. E breve Jesus voltará a essa terra para buscar a Amém. Aí não vamos ter mais problema de olheira. Está vendo? Eu estou com um pouquinho de olheira. Você e eu usamos óculos, vai pintando os cabelos brancos, cabelo vai indo branco. Nós vamos envelhecendo. Mas breve, quando Jesus voltar, nós vamos ser jovens para sempre. Pergunto para você: vale a pena continuar caminhando com Deus? Sim ou não? Amém, sim. Ouça essa mensagem, preste atenção nessa letra
e após ela eu quero orar por você. Somos filhos da promessa.